Às vezes as pessoas colocam culpa no tempo porque ela tá com preguiça de fazer aquilo. Ela quer o resultado, mas ela não quer caminhar até chegar ao resultado. Então, se você está vislumbrando chegar em algum lugar, aí você tem muitas atividades no seu dia a dia, algumas coisas que você precisa fazer para ter dinheiro para comer, para se divertir, para comprar roupa. O que você faz? Você organiza, planeja o seu tempo. A desculpa de que você não tem tempo, de que você não pode, de que você não sabe, não funciona. Ela só vai te travar, ela só vai te parar. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E hoje eu tenho convidados especiais aqui comigo, Alisson Magno, Rafa Peck. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. A gente que agradece esse convite, viu? Prazer receber vocês aqui. Muito lisonjeada. Que bom, a gente fica muito feliz de verdade de estar aqui contigo. Que maravilha. Gente, Alisson e Rafa, eles desenvolvem um trabalho muito bacana nas redes sociais. Eles falam do cotidiano de um casal com muito humor, né? São casados há quanto tempo? 9 anos. 9 anos de casamento e quanto tempo nas redes fazendo esse trabalho? Eu vou fazer 5 anos já. 5 anos. E juntos? Juntos tem 10 anos, quase 11 anos. Não, fazendo nas redes. Eu acho que o mesmo período, né? Porque na verdade ele começou comigo. Escondido, né? Era o Lomba. Isso. As pessoas, muita gente pergunta o porquê do Lomba. É por conta do Lombardi, né? Ele era muito tímido, sempre ele foi... era a voz que aparecia. Isso, pela timidez dele. Ele queria me ajudar no Instagram, nas redes, mas ele não queria aparecer. Ele disse, eu te ajudo, mas tu não me filma. Então ficava eu falando com a voz. E aí as pessoas começaram a especular quem seria, mandava foto, queria saber quem era, queria seguir pra saber onde a gente tava, pra ver quem era ele. Foi uma loucura, assim. E quando chegou num ponto que não dava mais pra segurar... Que maravilha. E aí foi a cereja do bolo que faltava, Foi. o complemento. Digamos que sim, né? E eles, então, fazem esse trabalho de humor, né? Depois quero que vocês deixem as redes de vocês para o pessoal seguir. Sim. E lembrar que nós já fizemos uma live há um tempo atrás, está no meu canal no YouTube. E a live, ela fala sobre como produzir conteúdo nas redes. E hoje eu quero falar sobre um pouco mais sobre esse assunto também e como vocês enfrentam as dificuldades do dia a dia, né? Eles têm mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e isso tem um peso, isso traz uma responsabilidade, isso também atrai, às vezes, comentários que a gente não gostaria de ler, né? Queria que vocês falassem sobre como é que foi o crescimento, qual foi o momento que disparou o número de seguidores nas redes de vocês? Na verdade, assim, eu quando entrei na internet, eu achava, confesso, talvez muitas pessoas achem que a gente entrou, postou o primeiro vídeo e amanhã estourou. Eu achava que era assim, não é. É uma construção diária, é uma construção momentânea, daquele momento, o que é que tá, as pessoas estão querendo ver naquele momento, porque nem tudo é para sempre, né? Então as pessoas, esse momento gosta de ver mais dança, aquele momento gosta de ver mais culinária, então a gente tem que ver o que tá no momento. Como o meu ramo é humor, meu segmento é humor, eu percebi que as pessoas gostavam muito daquilo que elas vivem nos relacionamentos dela. Então, ela gostava de ver assim, eu passo por isso, eu passo por aquilo. Então, eu comecei, porque é difícil a gente achar o nosso nicho, né? É verdade. Na internet é muito difícil. Então, antes eu jogava muitas coisas, muitos conteúdos, até eu encontrar aquilo que as pessoas queriam ver. Então, eu comecei a postar caixinha de perguntas com ele. Excelente. E aí deu muito certo. A gente começou a postar 2 por dia, né? Foi, na verdade, o boom, digamos assim, foi pós-pandemia, não pós-pandemia, né? Mas Durante, já praticamente no final. E aí ela deu um start, vou começar a postar 2 vídeos por dia, e aí começou a engrenar, né, digamos assim. A constância, né? Vamos lá. A constância... Aqui já tem uma dica, 2 dicas maravilhosas para você que quer produzir o seu conteúdo nas redes. A Rafa contou que ela começou a jogar os conteúdos, fazer perguntas, até acertar qual era o tom, qual era o assunto... Porque isso é comum ter essa dúvida. Principalmente pessoas que têm muito talento e conhecem muitas coisas, fica com dificuldade de focar. Eu, por exemplo, sou jornalista,
documentarista, eu poderia falar de cinema, de jornalismo, dos grandes assuntos do país, dos grandes assuntos da cidade onde eu moro, porque eu fui treinado a vida inteira para isso. Mas eu também, assim como vocês, fui fazendo perguntas. Então, você que está nos acompanhando, pergunte ao seu público, faça testes para saber o que eles mais querem ouvir e comece a produzir esse conteúdo. E a outra dica é, eles começaram a postar 2 vezes por dia, anunciando quais eram os horários, para criar o costume da audiência. Ah, já sei que 8 horas da manhã e 19 horas tem vídeo novo, tem post novo, então eu vou lá assistir. Então, você vai criando um ambiente para que as pessoas te procurem, tá bom? Constância é muito importante e saber o que as pessoas querem ouvir. Mas eu quero que vocês contem um pouco da história de vocês, porque eu acho muito interessante, né? O Alisson é médico intensivista, ele salva as pessoas, está ali na divisa entre a morte e a vida, ele traz as pessoas de volta. E a Rafa fez faculdade de Direito. De Direito. Mas você, no fundo, nunca quis ser advogada, né? Conta pra gente um pouco dessa história. Na verdade, é o que eu sempre falo para as pessoas. A gente tem que fazer aquilo que a gente ama, né? Não é, o que é que dá dinheiro, o que é que dá... Minha gente, tudo vai ser um sucesso se você fizer com amor, né? É a chave mestre, assim, é o amor, a dedicação, o seu sonho, o seu desejo, porque a gente se entrega mais quando a gente faz algo que a gente gosta. Na verdade, eu acho que entra no contexto até lei da semeadura, né? Sim. Do que você vai plantar, você vai colher, sem dúvida. Isso. Porque assim, pronto, se eu não tivesse até na internet, por amor, eu já teria desistido. Que a gente fala mais na frente sobre. Mas amor a quê? Amor. O meu amor na internet hoje é fazer o bem ao próximo. Então, é a minha forma de fazer o bem ao próximo. Excelente. Quando eu encontro alguém na rua que diz, Rafa, eu tenho depressão, mas você me ajuda, você me faz bem, você me faz sorrir, eu perdi meu marido, mas você me faz sorrir, me faz passar por esse luto e tal. Então, eu encontro muitas pessoas que têm a mesma sensação quando vê o meu trabalho. Então, é a minha forma de ajudar as pessoas. Arrancar o sorriso, para mim, é o meu maior valor, assim, o preço maior. É impagável, né? Mas é aquilo que me encanta. Impulsiona, né? Me impulsiona. Então, às vezes, eu tô assim para baixo, mas quando eu vejo uma pessoa dessa, assim, eu digo, eu tenho que continuar. E no direito eu não tinha isso. Por quê? Porque direito, você vai fazer o quê? Resolver problemas. Então, quando eu já comecei a perceber que não era o que eu queria, desde quando eu ia estagiar, que eu ia para as varas de família, e era aquele conflito, eu saía de lá pesada. Eu digo, não quero isso para minha vida, eu não quero passar o resto da minha vida ouvindo problemas. Eu não quero isso para mim. Como é que eu vou contribuir? Eu vou só solucionar alguma coisa e tchau, acabou. Alguém vai sair frustrado dali, né? E eu já tinha feito até publicidade e propaganda. Faltava 1 ano para eu me formar, mas por dar ouvidos, que isso também é importante as pessoas prestarem atenção, por dar ouvidos a familiares, que não dava certo, que não dava futuro, que não sei o quê, que não sei o quê, eu desisti e fui fazer direito. Então, eu acho muito importante que a gente escute o nosso íntimo, porque a gente tem uma conexão, né? Sim. Deus diz, faz isso. E a gente vai, aí chega uma pessoa e diz, não faça isso não sei o quê, mas o nosso íntimo sabe que a gente não está fazendo, mas que a gente não está satisfeito em não fazer, né? Então, eu fiz direito, mas por obrigação, terminei, né? O curso de direito, fiz tudo direitinho, fiz monografia e tal, pronto, terminei, acabou. Eu disse, não quero isso para minha vida. Porque qualquer área que eu vá buscar do direito é sempre para resolver conflito. Alguém ali vai sair, né, mal. E aí foi quando surgiu a internet, né? Ele médico, agora tu fala da tua medicina, que depois eu entro de novo. Senão eu não paro de falar. Bom, a minha história com a medicina sempre foi desde criança, né? E eu sempre... Tem gente que quer ser bombeiro, jogador de futebol, enfim. E eu sempre quis ser médico. Que legal. E nesse contexto, eu fiz vestibular para medicina, não passei. E aí fiz fisioterapia, fiz fonoaudiologia antes, transferi para fisioterapia, me formei, trabalhei como fisioterapeuta. Foi quando eu passei para medicina. E aí concluí, fiz minha residência em terapia intensiva
E hoje eu divido, né, o meu trabalho de médico Aham. com E de o trabalho humorista. de humorista. Minha sogra amou quando ele disse, mamãe, a senhora tem que entender que eu me encontrei no humor. Ela disse, por que você me fez gastar a faculdade de medicina? Mas você se formou há quanto tempo, Alisson? Eu completei 8 anos de formado semana passada. 8 anos, Eita, parabéns. parabéns, eu esqueci. Mas a medicina continua sendo a sua paixão. Sim, sim. Continua sendo um grande objetivo, uma grande fonte de alegria. Sim, é o que me motiva, né? É a possibilidade e independente. Normalmente a gente pode fazer o bem, não necessariamente estando no ambiente de UTI. E as pessoas te procuram, né? Tem esse anseio, a angústia, a necessidade, e a gente tem que estar pronto para servir, né? Para ajudar. Excelente. O que eu acho interessante pontuar aqui na história dos dois, né? Que nós temos um ponto em comum. Nós três somos comunicadores do Isso. século XXI. Nós três usamos a internet para entregar uma mensagem. Assim como você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo no Deezer, no Spotify ou no meu canal no YouTube, você que tem o desejo de ser um comunicador, uma comunicadora, presta atenção nisso. Aqui tem dois perfis diferentes, né? Falando agora da Rafa e do Alisson. A Rafa, ela tem uma formação em direito, ela não quis seguir a carreira e ela foi para a internet. E ela se tornou uma comunicadora digital. O Alisson tem uma profissão. Ele segue, ele tem lá o horário dele, ele dá o plantão dele. E nas horas vagas, ou seja, nas horas que não é do trabalho no hospital, ele está produzindo conteúdo. Isso. Tem muita gente que fala, mas eu não consigo trabalhar e produzir conteúdo. Tem que conseguir. Tá aqui um médico intensivista. Como é que é isso para você? Na verdade, se a gente entrar no mérito do tempo, né, a gente ainda pode incrementar. Eu acordo 4 horas da manhã, eu comecei a treinar triatlon. Meu objetivo no esporte foi sempre fazer um Ironman. Depois que eu volto do treino, eu vou para o plantão. Que legal. Volto para casa, contribuo com relação a conteúdo com ela, e às vezes à noite eu volto para o plantão. Excelente. E aí é nesse contexto. Eu acho que o tempo ele pode ser organizado, ele pode ser bem estruturado, e você pode fazer realmente muita coisa durante o dia, né? Excelente. Na verdade, eu acho assim, sabe? Que a gente pode fazer o que a gente quer. Às vezes as pessoas colocam culpa no tempo porque ela tá com preguiça de fazer aquilo. Ela quer o resultado, mas ela não quer caminhar até chegar ao resultado. Verdade. Então fica, mas eu não tenho tempo, eu quero aquilo, mas eu não tenho tempo de fazer. Tem tempo de fazer. Ele é uma prova de que dá tudo. Exatamente. Porque ele pedala, caminha, corre, Nada, nada. Não, pedala, caminha. pedala, nada e corre. Pedala, nada, corre. Ainda chega em casa, ainda tem 2 meninos. É, Tem que aí dar tem a atenção. família. Ainda tem o trabalho e ainda colabora comigo, né? Que ele é meu personagem. Mas o que é importante é a gente pontuar, olha só, se você tem uma visão, o que é uma visão? Né? Não é que você, tô vendo alguma coisa, não. Uma visão é um objetivo, onde você quer chegar, onde você quer levar o seu conteúdo, a sua mensagem. Então, se você está vislumbrando chegar em algum lugar, aí você tem muitas atividades no seu dia a dia, algumas coisas que você precisa fazer para ter dinheiro para comer, para se divertir, para comprar roupa. O que você faz? Você organiza, planeja o seu tempo. Isso. A desculpa de que você não tem tempo, de que você não pode, de que você não sabe, não funciona. Ela só vai te travar, ela só vai te parar. Então, assim, ajuste a sua visão, o seu foco e depois planeje o que você precisa fazer para que você siga caminhando na direção do seu objetivo, tá? Agora vamos aqui para a continuidade da história da Rafa. Sim. E aí, uma coisa que eu queria saber, Alisson. Pois não. Você enfrentou alguma resistência no meio dos médicos, no hospital, por estar fazendo humor? Sempre tem, né? No início do Instagram da Rafaela, inclusive meu chefe no hospital na época, ele chegou para conversar comigo, para dizer que aquilo não seria bom para a imagem do hospital e que eu poderia estar gerando algum problema nesse contexto e que seria interessante que eu não aparecesse mais nos vídeos. Inclusive, 2 pessoas tiveram essa mesma concepção. Uau. E aí vem o mérito da hipocrisia, né? Porque enquanto eu não podia
tinha um outro influenciador da minha cidade e que ele fazia um conteúdo até num contexto humorístico mais profundo, digamos assim, e o dono, o gestor do hospital, ambos seguiam ele, gostavam do conteúdo. E tava tudo bem. E tava tudo bem. Contigo não podia. Comigo não podia. E aí foi quando eu desencanei e eu continuei fazendo, ajudando. E os pacientes, quando eu entrava no apartamento ou mesmo na UTI, eles gostavam da minha presença. Sim. Eu sempre fui tímido, mais sério, mais calado. Mas eu entrava no apartamento e dizia, meu Deus, o Lomba. Ali já destravava a timidez dele, né? Ele arriava. Toda a seriedade que vinha, o doutor Alisson caía no chão. E aí acabava, né? Mas eu acho que até o atendimento, a forma, ficava mais leve. O paciente ficava mais tranquilo, e eu brincava e tudo. E assim... nesse contexto nunca teve problema, mas com relação ao pensamento do médico, com relação aos vídeos que eu faço junto com a Rafaela, o preconceito ele ainda existe. Existe porque, no meu ponto de vista, né, não tem a coragem de fazer, mas aí, como ele não tem a coragem, ele se acha no direito de criticar. Desmerecer. E engraçado, assim, interessante, que a gente já, na verdade, é o que eu sempre falo, né? Se eu tô onde eu tô, primeiramente Deus que colocou isso no meu coração, mas segundo ele. Aqui na terra, abaixo de Deus, ele que pegou na minha mão e não me permitiu desistir. Porque essa crítica e tudo isso de ser contra já começou dentro da minha família. Por aquelas pessoas que deveriam ser as primeiras a me apoiar. Então, também fica isso para as pessoas que eu tenho quase certeza que também existe isso. Né? Às vezes, eu já recebi mensagem, ai, Rafa, eu queria tanto, eu sou igual a você, eu queria tanto. Mas as pessoas ficam me xingando, dizendo que eu sou doida, que eu não sei o quê. Eu digo, menina, deixa eu falar. É isso né? aí. Deixa as falar. pessoas vão falar. Se é aquela história, se você tá acima do peso, o pessoal fala. Se você tá mais magro, o pessoal fala. Se você pinta o cabelo de loura, era o melhor preto. Se você pinta de preto, era melhor loura. Sempre vão falar. É isso aí. As pessoas, elas querem a todo custo, ao invés de se melhorar, de olhar para si, ela olha para o outro para depositar suas frustrações. Exatamente. Então, eu já entendi que as frustrações delas, elas querem jogar em mim. Mas aí eu simplesmente bloqueio, a história do bloqueio, né? Que dá aquela aliviada. Bloquear é libertador, viu? E pronto, cada um segue sua vida, não gosta do meu trabalho, respeito, né? Ninguém tem a obrigação de gostar de tudo. Exatamente. Mas também não tem o direito de criticar quando a gente não é perguntado. É isso. Entende? É isso. Porque aí já não é mais, eu tô lhe dando um conselho. Isso é falta de educação. Exatamente. E eu sempre falo. As pessoas confundem, eu tenho a personalidade forte. Na verdade, você está sendo mal educado. Isso. Ou então estão sendo mal educados com você. Cuidado com isso. Né? E isso, não tem isso. Eu tenho um defeito tão grande de ser sincera. Meu maior defeito é a sinceridade. Mas não tem nada. Eu sou uma pessoa sincera. Mas eu não vou chegar e dizer, ei, essa tua camisa te deixou péssimo. Não vou. Isso já não é sinceridade. Isso é falta de empatia, isso é falta de educação, isso é falta de respeito. Tudo. Porque às vezes o outro só tem essa camisa pra usar. Exatamente. E aí você chega e diz, tá horrível. Às vezes você chega pra pessoa, tá acima do peso, não sei o quê. Às vezes a pessoa tá com um problema hormonal. Às vezes a pessoa... Tá num momento difícil da vida, Exatamente. e tá comendo mais do que Tá poderia, ou numa deveria, ansiedade. pra poder conter uma Eu ansiedade. tenho esse problema. Eu sou uma pessoa mega ansiosa que eu deposito as minhas tristezas, meus medos, minha ansiedade, tudo em comida. E é algo que eu tenho trabalhado muito em mim. Porque se eu tô feliz, eu como. Se eu tô triste, eu como. Se eu tô não sei o que, eu como. Então, às vezes as pessoas passam por situações que as outras não sabem, mas vão apontar o dedo. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais no momento que a gente se encontra, que as pessoas estão emocionalmente vulneráveis. A gente tem que ter Sim. cuidado com o que a gente fala. Sim. Porque a gente vê casos de pessoas tirando sua própria vida. Sim. E não é por falta de Deus, por falta disso, não aquilo. A mente comanda Sim. todo o nosso corpo. Sim. Então, se nossa mente não tá boa, a gente não consegue. Então, você vê, tem algo em você que você fica mal, lhe deixa mal. Aí chega uma pessoa que não sabe, aí toca naquela ferida, você vai pro buraco.
Então a gente tem que saber falar, tem que saber ter cuidado com o próximo. Uhum. Não é verdade, E as amor? pessoas têm uma dificuldade de entender, não é pelo fato que você se expõe, que você, entre aspas, é uma figura pública, que você tem o direito de falar o que você quer. Claro. Porque você, como ela mesmo falou, você não foi Perguntado. solicitado, né, para emitir qualquer tipo de opinião. E o que é que acontece? Recentemente, lá em João Pessoa, uma influenciadora que trabalhava com moda, ela se suicidou. Foi terrível. Tristeza. E Nova, da pressão. bonita, Por conta nova, da bonita, pressão. deixou nova, bonita, deixou... Porque, assim, deixou um filho. Nesse meio que a gente vive, é necessário, muito necessário, que a gente esteja bem É verdade. interiormente. É verdade. Qual é o que me faz bem? É Deus. Uhum. Né? Cada um tem sua religião, cada um procura A sua aquilo fé, que me deixa onde tá melhor. confortável. Eu sou assim. Quando eu tô mal, eu digo, Alexa, bota música religiosa. Aí lá em casa é aquele louvor, aí eu me acalmo, os meninos se acalmam. Quando os meninos estão brigando, estão dando trabalho, eu digo, Alexa, música religiosa. Acalma todo mundo. Então, é uma forma que eu tenho de me conectar, de estar zen, de estar bem. Então, por que eu faço isso e digo isso? Porque a internet é complicado demais. É. Você é o que você tem. Você tem seguidores, você é alguém. Você perdeu seguidores, você não é ninguém. Uhum. Então, assim, eu tenho que estar muito bem comigo mesma. O que é minha maior riqueza hoje? É o meu 1 milhão de seguidores? Não. São meus filhos e o meu marido. Exato. Então, isso para mim é fundamental. Quando uma pessoa busca muito a sua felicidade e atrela a sua felicidade nesse meio, acontece o que aconteceu. Então, esse caso da menina, pelo que eu pude perceber, ela fez uma festa, comprou bolo, comprou tudo. E parece que só foram 2 amigos. Que pessoas eram essas que estavam ao lado dela? E no Isso aí momento foi desse... uma gota d'água ali Então, no ela já no estava mar de mal. Então, decepção, assim, para você... frustração. Exato. Então, era uma pessoa que assim, depositava algumas das suas alegrias naquelas pessoas que não tinham a empatia, né, o amor por ela, como ela achava que tinha. A grande questão da frustração é que vai acontecer com a gente quando a gente deposita confiança no lugar errado ou na pessoa errada. Exatamente. Aí a gente se frustra. Quando a gente começa a esperar, por exemplo, que a alegria, que a realização esteja no dinheiro, Pois é. esteja na fama, no poder. Quando você conquista, eu conheço pessoas ricas, poderosas, famosas, que não têm paz. Pois é. Então, a paz, a felicidade, ela não está nessas 3 coisas. Ela tem que estar em algo que realmente tenha sustento. Sustância, exatamente, Para sustento. fortaleça, né? Isso. E sobre a questão das críticas, né, que é interessante a gente falar, quem quer realizar e quem quer avançar está usando todo o seu tempo para crescer. Uhum. Quem não consegue avançar tem tempo livre para falar mal dos outros. É verdade. E aí, essa pessoa desocupada que vai lá xingar vocês, que vai me xingar, que vai fazer um comentário maldoso, por que eu vou me importar Isso. Exatamente. com pessoas que não conseguem avançar? E aí jogam as frustrações dela em cima de alguém que está fazendo o que talvez ela gostaria de estar fazendo. E não tem coragem de enfrentar o que ela mesma joga. E a questão é Exatamente. que esse tipo de pessoa, ela só é muito corajosa quando ela está atrás do celular. Exatamente. Exatamente. Ela é valente, né? Ela é disso. Ela é valente. Ela é Errado. musculosa atrás do celular. celular, do computador. Na frente se torna um poodle. E acontece muito isso, né? Eu acho até engraçado. Eu fico querendo entender o que é que se passa na cabeça das pessoas. De chegar e me xingar, tipo, me xingou. Aí às vezes eu vou dar uma explicação, porque, olha, eu odeio ser injustiçada, né? Aí às vezes eu vou, não, mas não sei o que, não sei o que lá. Você me respondeu. Eu sabia que se eu fosse assim, se eu falasse assim, você ia me responder. Eu digo, lógico que me chama atenção. Uma pessoa vem me esculhambar. É lógico que aquilo terrível. chama atenção. Então, é uma forma que as pessoas encontraram de chamar a atenção de quem ela gosta. Eu nunca imaginei. Do jeito errado, Esculhamba. Aí depois eu digo, mulher, Eu te você adoro. Não, aí eu falei assim, olha, por muito pouco você não era bloqueada. Exatamente. Porque eu ia lhe bloquear e não ia nem lhe dar resposta. Ela, ai, Rafa, ainda bem que você não bloqueou, não sei o que. Eu digo, que amor é esse? Entende? Que bate pra depois alisar. Eu acho que os valores, não é de hoje não, há muito tempo, né? As pessoas às vezes confundem o que é gostar, o que é estar ao lado, o que é apoiar.
E aí vira esse caldeirão de emoção e as pessoas estão só. E a internet acabou aproximando, né? Aham. Todo tipo de gente É. daquelas que estão fazendo alguma coisa que chama atenção. E como é que vocês lidam, né? Como que vocês programam a cabeça de vocês para que isso não afete no dia a dia? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que estar sempre blindado por Deus, né? Então, acho que Deus é acima de tudo na nossa vida. E é Ele que traz a nossa paz, traz o nosso alimento, o nosso sustento. E claro que às vezes a gente enfraquece, né, essa nossa relação com Deus. E aí é nesse momento que a gente fica vulnerável. Exatamente. É ele o tempo todo, Porque- A gente tenta blindar a nossa família, nossos Verdade. filhos. E eu acho que é Deus. Não Sim. tem... É porque, Sim. na verdade, o que é que Muito bom. acontece, né? Se você tá com a mentalidade frágil, né? Você aceita... Um exemplo. Eu hoje tô me amando, tá? Tô me amando, tô me achando gata, pronto. Aí chega uma pessoa e aí fala, ai, Rafa, não sei, isso não te valorizou, não sei o quê. Se você tá frágil, tá com a mentalidade... Aí você vai dizer, caramba, será? É mesmo, né? Eu tava me amando. Sim. Mas a pessoa começou. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. A nossa mentalidade pra entender. Eu tô gata, eu tô me achando gata. Se ela não achou problema dela, a gente tem que estar dessa forma. Então, uma maneira que eu encontro real, e eu acho que pra mim a melhor, é realmente essa conexão com Deus. Por quê? Porque pra mim, a única pessoa que eu devo explicações de comportamentos e de quem eu sou é a Ele. E às vezes, quando as pessoas vêm me xingar, me esculhambar, você tá falando isso? Pronto, a gente fez até uma confraternização, né? A gente participou de um retiro. Pronto, que se chama Impacto, que ele é até no Brasil inteiro, Impacto Radical. A gente fez uma confraternização com os grupos da gente. E aí eu achei interessante, porque assim, como eu sou somos novos convertidos, é tudo muito novo pra gente. E aí, nessa confraternização, só tocava músicas, né, religiosas, mas em vários ritmos. E aí a mina colocou música de boate, mas era falando de Deus, música funk. Aí teve uma hora que eu peguei e eu falei, gente, eu fiz uma história. Mas isso aqui, você não é religiosa, né? Você não é religiosa, funk, brincando. Aí já vem o pessoal. Você tá falando do nome de Deus em vão? Eu digo, hã? Qual foi o momento que eu falei? E aí, aí é nisso que eu digo que é bom a nossa conexão com Deus. Porque eu fiquei pensando, Deus sabe do meu coração. Ele sabe quem eu sou e sabe se tinha ou não maldade ali. Encerrou. E é aquela velha E aí insígnia, né? Que você aponta mas tem 4 dedos apontados pra você. Então, quando você tá assim, coloca a sua vida e quem você é nas mãos dele, isso aí vira banal. Beleza. E isso vem, sabe de quem? Quando eu entro no perfil? De pessoas com um microfone no altar. Eu digo, a mulher até me bloqueou, porque eu chamo ela de santa. Eu disse santa fulana. Aí ela disse assim, a gente tem que ser santo igual a Jesus. Eu digo, pronto, santa fulaninha, meu amor, ele sabe do meu coração, tá? Não, parabéns, você acabou de pecar, porque você tá me julgando sem me conhecer e sem saber o que tá dentro do meu coração. E o que eu pensei naquele momento? Qual foi o momento que eu falei de Deus aqui? Qual foi o momento que eu usei o nome dele? Que eu nem usei o nome dele, eu tava brincando da melodia. Exato. E ela não viu a hora que nós estávamos louvando, cantando pra ele. Por quê? Porque era um momento nosso. Eu não fico louvando a Deus e filmando. Postando. Eu não filmo Exatamente. isso. Eu quero falar sobre esse momento que vocês estão vivendo da conversão, né? Eu cresci na igreja. Então, eu tenho uma história diferente, mas eu sei muito bem do que vocês estão falando, porque eu conheço pessoas que têm um perfil todo certinho, mas são capazes de ferir, de atacar alguém. Eu sei pessoas também que não são nada certinhas, mas não fazem isso. Existe uma confusão. O que eu acho interessante, eu quero deixar para vocês que estão nos acompanhando, é uma lição que a gente pode tirar da natureza. Eu acho que nós, produtores de conteúdo, nós que produzimos um conteúdo que é do bem, que é justo, que é digno, que ajuda as pessoas, a gente tem que ter a insistência das ondas. Porque, olha só, quando a gente lida com uma pessoa que faz mal pra gente, a gente tem uma tendência de se afastar. Né? É natural, Isso. a gente quer se proteger. Só que, se a gente não fizer algo de bom para aquela pessoa, talvez ninguém faça.
Nossa, isso é muito difícil. Esses dias eu estava lendo sobre a conversão de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele chamava Saulo de Tarso. Ele perseguia os cristãos. Paulo matava quem era crente. Ele era um judeu, fariseu. Ele ia atrás e matava as pessoas. E aí, no caminho para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Jesus fala, por que você me persegue, Saulo? E Saulo perde a visão. Aí, olha só, Deus fala com Ananias, que era um cristão, segundo o coração de Deus, né? Um homem que seguia Deus. Ele falou assim, ó, Ananias, vai na na rua direita ali em Damasco e tal. Saulo de Tarso está lá cego. Quando você colocar a mão sobre ele, ele vai ser curado. E ele vai passar para o nosso lado. Agora imagina, Ananias ter que ir encontrar um inimigo, um cara que ordenou e matou amigos dele. Ele falou, mas Deus, esse cara aí é um assassino. Esse cara tá perseguindo a gente. Esse cara tá acabando com a gente. Você quer que eu vá até ele? Ele vai matar. E Deus fala, vai lá. Então assim, por mais que Deus seja o Todo-Poderoso, e Ele é, Ele sempre vai precisar da gente para fazer alguma coisa para levar a transformação. Se Ananias não tivesse ido até lá e tocado, Saulo não teria sido curado, não teria virado Paulo, não teria virado o grande apóstolo que ele é. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Sim. Então, assim, se Ananias tivesse desistido, não, eu não vou não, o que seria de Saulo? Como é que ele ia virar Paulo? Como é que ele ia transformar um inimigo num amigo? Então, é isso que eu falo, a lição que a gente tem que ter, e é muito difícil, eu sei que é difícil. Não é uma frase bonitinha, não, é difícil. A insistência das ondas, que é vindo da natureza, esse exemplo, ela vai e ela volta, mas ela faz de cada recuo um fôlego para uma nova tentativa. E ela está sempre ali, ó. Um recuo é o fôlego para a nova tentativa. Para a gente continuar entregando nossa mensagem, para a gente continuar entregando as palavras que podem talvez ajudar as pessoas que estão ali nos atacando, né, nos ferindo. Porque se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Né? Quem vai fazer? Questão, né? É verdade. Esse é o cristianismo. Agora me conta da conversão de vocês, porque vocês vêm de um lar católico. Sim. Então vocês são cristãos há muitos anos, Sim. mas tomaram uma decisão de se converter ao cristianismo protestante. Como é que foi isso? Bom, eu acho que tudo começou... eu passei por um período, há mais ou menos uns 3 anos, né? E que eu não tinha nada do que reclamar, estava tudo certo, mas estava passando por um deserto. Uhum. E não, tá tudo... tem algum problema que eu preciso resolver e eu não queria tomar remédio porque eu estava me vendo numa situação clara de depressão e assim, sem explicação nenhuma. Uhum. E eu disse, não, tá faltando alguma coisa, não é medicação. E aí eu fui atrás de Deus. Uau. E foi no momento que eu consegui, na verdade, Ele destapou os meus ouvidos. Foi como se eu tivesse passado a minha vida toda Ele falando comigo e eu só naquele momento eu comecei a enxergar e a escutar Ele de fato. Uau, que lindo. E aí eu comecei a procurar, foi aquele primeiro amor, aquela paixão assim inexplicável e na verdade eu queria Deus só para mim. Eu queria Ele só para mim, eu não queria dividir Ele com ninguém. E para tudo ela lembra. Até hoje, agora eu me emociono, sabe? Uhum. E eu buscava, e na época a gente estava recém para participar de um encontro de casais pela Igreja Católica. E ela chegou para mim um pouquinho antes da gente começar e disse, você tá ficando egoísta. E aí você não tá dividindo com a gente, você tá se afastando da nossa família e não é isso que Deus quer. E aí eu entendi isso. Teve que equilibrar. E aí eu incorporei. E aí foi no momento que eu quis puxar, mas não adianta a gente forçar nada. Exato. E eu até escutei o Dave uma vez falando que para que a gente possa disseminar a palavra, a gente tem que mostrar, através de nossas atitudes, que aquilo que é importante e não forçar, que tem que ser feito. E foi assim que a Rafaela também, ela já tinha esse coração mais quebrantado que o meu.
É tanto que quando a gente se conheceu, ela sempre gostou muito de escutar louvor. E eu, sempre muito fechado, muito reticente. Depois de um Tava tempo, ele era eu que escutava, que cantava, e ela entrava no carro, tá acontecendo alguma coisa. E aí foi. A gente foi entrando numa sintonia. A gente fez um encontro, né, na verdade, Aham. de casais e tal. Mas a gente começou a perceber que aquela emoção, aquele toque, porque a gente frequentava também cultos. Aham. Eu nunca tive isso. Eu quero deixar até muito claro que eu sou muito a favor das pessoas buscar a Deus onde elas se acham melhores. exatamente. Se sentem melhores, Sim. né? Eu acho que isso é amor. Deus é amor, então não adianta a gente ficar discutindo sobre religião. Se Deus é claro. amor, Ele quer que a gente ame Claro. um ao outro da Claro. maneira que cada um é. Então, assim, a gente começou a se questionar. Eu disse, a gente fez um encontro, frequentou algumas coisas e tal. Fez várias reuniões várias com o reuniões grupo e tal. e tudo. Mas a gente também frequentava culto e tal. Então, a gente começou a sentir a presença mais forte de Deus. E Ele tocava mais na gente quando a gente estava no culto. E não dentro da igreja E não católica. quando a gente ia para uma missa. Uhum. Que também muitas pessoas são o inverso, né? Sim. E aí a gente... Não, a gente não tá aqui julgando ninguém, não. É Isso. uma experiência que vocês tiveram. Exato. Eu quero As deixar pessoas claro são porque as felizes. coisas da internet sabe como são, É. né? Se a gente não deixar bem claro... Vocês dão um depois cortezinho ali, né? Acredita que quando eu filmei uma vez um culto, a mulher chegou e fez: Ô, Rafa, tu não era católica, né? Por isso que eu tô me explicando, É. já antes. Não, mulher, porque tu agora virou crente, foi. Parece que agora todos os influenciadores estão virando crente, né? Moda é. Eu digo, mulher, foi Jesus que me pegou. É. Eu não tenho que lhe explicar, não, porque foi Deus. Quando é Ele, a gente só vai. É, E encerrei o assunto exatamente. por ali. Então, a gente já não sentia aquilo. E pra completar, a babá dos meus filhos e a menina que me ajuda em casa, as duas são evangélicas. Uhum. E aí foi a gota d'água. Elas sempre ouvem louvores lá em casa e tal, e a gente também. Mas a gente começou a fazer uma reunião à tarde com elas duas. Um mini culto, digamos É, assim. eram Que ótimo. íamos nós quatro toda tarde, depois que as crianças estavam na escola, a gente sentava, cada um levava uma passagem um dia. A gente se reunia, ouvia uma música, lia a né? passagem, debatia sobre e tal. E a gente começou a ficar percebendo aquilo. Eu disse, amor, tá muito forte. Tá na cara já. A gente ficava reticente dessa conversão, por quê? Pelo medo do novo, né? Pelo que, o que é que vão julgar a gente, vão não sei o quê. Mas dane-se também, sabe? Dane-se também. E aí foi quando houve o chamado de Deus, né? Porque a gente foi totalmente... A gente nunca imaginava, né, amor? Conta aí como foi, que ele ia correr e tal. Eu tava numa pisada forte, né? Fazendo praticamente 1 ou 2 competições por mês. E eu tinha uma outra maratona para correr, né? Era em equipe, eram 50 quilômetros, mas dividido para 5 pessoas. E aí começou a me dar uma angústia. E ele não perdia por nada essas corridas, viu? E eu não quero ir. Não quero ir, mas eu preciso arranjar uma pessoa para me substituir, para não Sim. comprometer A a equipe. equipe. Aí, uma quinta-feira, quase 11 horas da noite, eu consegui um amigo para me substituir e expliquei para ele que eu precisava viajar, ia para Campina Grande e aí ficou tudo certo. Aí, no outro dia, eu só comuniquei, Rafaela, a gente vai para Campina. Porque, na verdade, Gustavo, que é um amigo nosso, que você até conhece, né? Gustavo, ele tinha chamado a gente. Vem aqui passar o fim de semana aqui em Campina. Minha mãe tá aqui, também quer conhecer vocês e tal. Porque a gente já tinha falado sobre ela. A gente também tava muito querendo conhecer ela e tal. Vem pra cá. Aí, quando ele desistiu, eu disse, então vamos, né? Pra Campina. Vamos falar com a babá, falar com as crianças pra gente Também, ir. porque o Gustavo, ele tava querendo conversar com a gente para ver uma outra Projetos possibilidade, e tal, outros projetos com as ideias que ele tinha dado já para Rafaela. E aí a gente foi, arrumou tudo, foi com as crianças, a gente chegou em Campina, botou as crianças para dormir, depois a gente jantou e tal. E aí foi para casa dele, pro apartamento dele, onde estaria a mãe, a irmã e tal, para jantar e se conhecer. E aí o jantar foi maravilhoso e tudo. E aí foi quando a mãe dele, né, começou a conversar com a gente e perguntou se a gente ia ser... Engraçado que quando ela estava conversando com a gente, eu comecei a passar mal. Caramba.
eu comecei a passar mal. Porque eu já sabia. Uhum. Porque não querem, né? O O inimigo, ele é não sorrateiro, quer. Sim, né? ele vai Ele ali. não quer. E eu já me conheço, e eu já sei, né? Quando o negócio não tá bom. E aí ela falando, eu disse, eu vou desmaiar. E aí ela Vai fala... acontecer alguma coisa estranha aqui. E ela falando, e eu já assim, eu digo, eita, o negócio tá pegando. E aí foi quando Gustavo, manhã, vai lá nela. Porque Gustavo já tinha sonhado com essa minha... Conversão. Não, com o que eu ia sentir. Ele Ele sonhou com isso, eu passando mal e tudo. Ele disse, Rafa, quando eu pedi pra mãe ir lá fazer a oração, então, eu já tinha sonhado que isso ia acontecer. Caramba. E aí foi quando a mãe dele perguntou se a gente aceitava Jesus e tal. E eu entendi na hora. Porque as pessoas às vezes acham assim, você aceita Jesus? Que teve uma pessoa uma vez que disse, você aceita Jesus? Lógico. É. Sendo que se você aceita Jesus é outro contexto, Sim. né? E aí eu já sabia, eu peguei assim, eu disse, bora? Porque eu queria ir junto com ele, Que legal. sabe? Eu acho que é muito diferente quando os dois caminham juntos. Aí entrou no contexto um pouquinho Com do meu certeza. perfil demenciado, E sabe? você entendeu, eu disse. E eu disse, bora. Só, assim, a questão é que, para mim, eu já tinha aceitado, sabe? Jesus Sim. como meu Único, único né, salvador. Aham. E, para mim, eu já só faltava uma formalização. Sim. Só faltava dizer. Que é importante que aconteça. E que é realmente na hora dele, não é na nossa. Uhum. Porque eu realmente tinha isso. Mas eu me senti tão bem que eu disse, meu Deus, claro que eu aceito, óbvio Claro. que eu aceito, quero. Eu quero Jesus pro resto da E minha aí, vida. assim, e aí foi mágico, né? Nossa vida começou a melhorar mais do que já era bacana. Mas a gente começou a buscar mais. Os nossos filhos, porque o meu filho, ele é uma graça, eu chamo ele de meu pastorzinho. Porque ele tem muito isso e não sou eu que mando. É dele. Porque tem coisas que não adianta a gente Sim, obrigar, claro. né? É dele, ele que pega a Bíblia, que lê, que conversa, que pergunta, que quer saber de tudo. E um dia, essa semana agora, ele pediu, papai, conta uma história da Bíblia pra mim. Aí qual que você quer citar? Não, eu quero citar a história do Davi. Que Eu legal. comecei a contar e falei, não, meu filho, é que Davi ia ter um embate com os fariseus, papai. Aí Ele eu- já tinha lido uma Bíbliazinha. A gente tem uma Bíblia infantil pra ele, e ele lê tudo, ele sabe mais que eu. Caramba. ele sabe todas as histórias já. Que legal, que legal. Então só confirmou que a gente estava certo. E os filhos, eles fazem o que eles veem os pais fazendo, né? Então é muito bom a gente dar exemplo, Isso. bons exemplos, né? Sim. Agora, nós estamos encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Você que está nos acompanhando pelo Deezer, pelo Spotify ou pelo canal no YouTube, não se esqueça de encaminhar o link para 1, 2, 3, 4 amigos para que essa mensagem do bem chegue a mais pessoas, tá bom? Eu conto com você nessa missão. Eu queria que vocês me falassem uma coisa. Vocês seguem crescendo nas redes, fazendo um trabalho que faz muita gente rir, que alegra muita gente. Vocês estão vivendo agora um novo momento, de Sim. uns meses para cá, uma experiência com Deus que vem transformando o coração, as motivações. Como é que vocês enxergam os próximos passos, o futuro, tanto na produção de conteúdo, como na vida, como no dia a dia? O que vocês esperam que aconteça? O que vocês estão trabalhando para que aconteça? Bom, eu vou falar por mim, né? Ultimamente a gente tem vivido um dia de cada vez e tentando jogar toda essa angústia para Deus e deixar as coisas acontecerem naturalmente. E assim, sem criar muita expectativa e fazendo o nosso trabalho, né, devagarzinho, fazendo bem, que eu acho que é o mais importante. Eu tenho meus planos, sabe? Eu quero fazer show, eu quero levar o meu trabalho para mais e mais pessoas, né? A gente às vezes fica se cobrando, poxa, mas... pronto, eu tenho uma personagem que é a sedutora. Uhum. O pessoal me detona, eu não faço nada. Aí a sedutora só chega assim, não é nada demais. É assim, não. eu chego num restaurante, dá vontade de seduzir ele. Aí eu vou e começo a rebolar. Que besteira tem.
É muito bom. Mas aí, assim, eu fico pensando, eu digo, mas será que isso agrada a Deus? Não sei o quê. Mas Deus é alegria, Deus é amor, ele sabe o que tem no nosso coração. Mas aí, o que é que eu faço? Eu já mudei, a sedutora já não fica no poste, né? Mas aí já é uma coisa mais leve. Mas aí eu ia desistir da sedutora, mas eu recebo tantas pessoas dizendo, Rafa, eu amo a sedutora, minha mãe lhe segue, diz que quer fazer a sedutora com você, não sei o quê. Então, eu começo a entender que essa personagem, ela não é pesada, é uma coisa leve, entendeu? Então, eu quero levar isso, eu quero fazer um show de uma forma que possa ir pai, mãe, filho, filha. Família. Sabe? Um show pra família, que possa ir, possa rir. Não vai ter coisa, sabe, palavrão, porque eu já não chamo, sabe? Eu não chamo palavrão, eu não gosto. Isso é de mim. Sim. Não é que eu faço um tipo, aí na internet ela faz um humor mais leve, tipo. Não é Não, tipo, não. sou eu mesma. Uhum. Eu não conseguiria fazer algo mais assim, tá? É de mim. E aí eu quero fazer isso para as pessoas. Eu quero ir para as cidades, eu quero ver o pessoal rindo. E é algo que eu já conversei muito com Deus, de finalizar sempre meus shows com a palavra, assim, levando reflexão para a família e falando que ele que me mudou. Eu quero que tudo seja para ele. Legal. Então, eu sonho que vai dar certo, né? Ele colocou isso no meu coração e ele vai ter que fazer, porque Deus não é homem que promete e não cumpre. Exatamente. Então, é isso que eu quero e que eu espero. Muito bom. Sabe? Fazer isso, levar o pessoal, ver todo mundo, Rafa, amei. Eu digo, ai, que bacana. Não, desejo muito sucesso para vocês, né? E a gente vê aqui nessa conversa dois profissionais de áreas que não são a produção de conteúdo, mas que eles entram nesse caminho, eles começam a crescer e estão planejando o futuro. Ao final do Pode Comunicar, a gente sempre entrega 3 dicas e um conselho que vale mais que ouro em pó. Eu vou deixar o conselho que vale mais que ouro em pó para vocês, pode ser de qualquer ordem que vocês queiram dar. E eu vou entregar 3 dicas baseadas no que a gente conversou, tá? Então você que está nos escutando, está lavando a louça, está no trânsito, está quase entrando numa reunião e está ouvindo o Pode Comunicar, anota as 3 dicas de hoje. O Alisson e a Rafa vão entregar o conselho que vale mais que ouro em pó. A primeira dica é descobrir o que você ama fazer. Porque você pode ter uma ocupação, assim como o Alisson tem, profissional, mas o que eu vou fazer para saciar o meu coração? Para ajudar as pessoas mais, para levar humor, que é o caso deles. Então, independentemente da sua ocupação, você pode até amar o que você faz, como o Alisson ama, né? Eu amo jornalismo, sou jornalista formado, trabalhando com isso. Mas tem uma coisa que eu amo mais fazer, que é compartilhar conhecimento. Eu fiz isso na minha profissão e hoje eu faço isso nas redes. Quando você entende o que você ama fazer, e isso é maior do que dinheiro, poder, do que fama, corra atrás do que você ama fazer. Mas você precisa conversar com você mesmo para definir isso. Você precisa de um porto seguro, porque a produção de conteúdo e a exposição nas redes não é fácil. As pessoas vão te criticar, vão te botar para baixo, vão copiar seu conteúdo, não vão te dar crédito, vão falar mal de você. É ruim. É isso mesmo. Você fica com a cabeça, às vezes... Então, se você não tiver um porto seguro, e aqui a gente falou sobre a relação com Deus, a relação com a família, que ali é o que importa, ali é onde você recarrega as energias e de lá você sai para continuar fazendo o seu trabalho, para continuar entregando a sua mensagem, né? E a terceira dica é você manter os seus olhos no alvo, manter os seus olhos na direção onde você quer chegar. Verdade. Você precisa definir um objetivo. O que você quer fazer? Olha o que eles conversaram com a gente hoje. O início, como está hoje, o que eles querem para frente. Isso é visão, é olhar lá na frente e falar, é nessa direção que eu vou caminhar. E se algo vier no meio do caminho, trate de desviar, voltar para o caminho, entendeu? Não fica perdendo o seu tempo batendo boca, dizendo que você tem razão, que o outro não poderia fazer isso com você. Siga na direção que você precisa seguir. Então essas são as 3 dicas e o conselho que vale mais que ouro em pó com Rafa Peck e Alisson Magnum. Vai que é tua, depois eu... Incrementa, né? Como é que é, Rafaela? Esse é o bordão deles. Eu acho que conselho, se a gente pudesse, a gente não daria, né? A gente vendia. Mas entrando nesse mérito, eu acho que as pessoas têm que, como você mesmo falou, ter um propósito de vida e sempre colocar
Deus acima de tudo, né? Ele que rege a nossa vida, Ele que faz o nosso acordar melhor, e é sobre isso. Eu acho que a essência da nossa vida é a gente estar bem consigo mesmo para que a gente possa executar as outras funções. E a gente estando em paz, tranquilo, sossegado, tudo flui, tudo tende a dar certo. Muito bom. Você falou, enquanto você falava, me veio uma coisa para falar. Você aí, né? Para ali que eu olho, né? Pode olhar para lá. Você já parou para ouvir o seu coração? Veio isso na minha mente, enquanto ele falava. Às vezes é importante que a gente bote um fone desse assim, ou as mãos, feche os olhos e ouça o seu coração. Porque o seu coração, ele tem muito mais a falar do que qualquer outra pessoa. Primeiro que o seu coração, ele se conecta diretamente a você, se conecta diretamente a Deus. Então, ali, você se ouvindo o seu coração, você vai saber qual caminho você vai tomar. Às vezes, a gente, no dia a dia, na correria, a gente não escuta. A gente escuta um vizinho, a gente escuta uma opinião ali de uma outra pessoa, mas a gente não escuta o nosso coração. E é importante que a gente feche os nossos olhos. Você que está na dúvida, o que é que eu devo fazer da minha vida? O que é que eu tenho? Feche os olhos, escuta o seu coração, porque ele vai falar. Às vezes, eu quero desistir. Apesar de estar, tem 1 milhão de seguidores e tudo e tal. Às vezes eu quero desistir. Então é super natural que às vezes as pessoas queiram desistir. A vida não é fácil, é muito obstáculo, é muita luta. Mas quando eu paro e escuto meu coração, ele diz, mas Rafa, quantas pessoas você não escuta dizendo, você me salvou da depressão. Rafa, eu estava com uma gilete para me cortar e você me fez desistir. Uau. Rafa, eu tomava muitos remédios e você me fez esquecer dos remédios. Quem diz isso, o meu coração fala para mim isso. Então, ali eu sei que não é para desistir. Sim. Então, é importante que você aí de casa, você que está assim com angústia, sem saber, ouça o seu coração, porque ele, com certeza, ele vai falar muito mais do que qualquer outra pessoa. E aí, até entrando, eu vi uma postagem recente do Caio Carneiro, e quando você pensa em desistir, é aquele momento que está mais perto de dar certo do que você imagina. Exato. É verdade. É como nos filmes, né? No finalzinho, o vilão surge, parece mais forte, começa a bater no mocinho, parece que ele vai perder. Mas aí vai acontecer uma coisa que vai dar a volta por cima. E só para pontuar, uma coisa que a Rafa falou, ela fala de ouvir o coração, né? E ela está falando sobre uma busca interna. Muitas pessoas entendem o coração como as emoções, mas não é isso, né? Que você está falando. Porque a emoção, um dia você sente, outro dia você não sente. Ela está falando aqui de uma conexão com Deus, porque Deus fala com a gente no nosso espírito, né? Então, quando a gente ouve, né? Tá nessa ligação, nessa sintonia, certamente ele vai dar a direção que a gente precisa. Exatamente. Tá bom? Foi maravilhoso, né, gente? Muito obrigado. Eu estou muito feliz em recebê-los aqui. Então, a né? gente fica realmente lisonjeado, Não, será né? que a gente gosta de Daniel? A gente saiu de João Pessoa para vê-lo. Oh, que honra! A gente Aqui veio com esse objetivo. Foi, a gente bom. admira, né, a pessoa que você é. E engraçado que as redes sociais, ela tem também essa função De de aproximar unir pessoas. É. Quando que a gente imaginaria que estávamos aqui, estamos É verdade. aqui, muito felizes em Verdade. conhecer uma pessoa do bem, uma pessoa bacana como você é. E você não precisa a gente estar perto para sentir a sua energia. A gente se Obrigado. encontrou, tudo bom, como se a gente tivesse visto ontem. É verdade. Na verdade, a conexão surgiu naquele dia que a gente fez uma videochamada. Chamada. Verdade. E é muito bacana, né? Porque a gente sentiu a sua energia, a pessoa maravilhosa. Não, a gente tem que ir em São Paulo. E viemos e estamos muito felizes Que verdade. com o seu convite. Que Deus continue lhe abençoando. Que todos os seus projetos Amém. continuem Amém. dando certo. Você é merecedor. E a gente Obrigado. fica muito lisonjeado, de verdade. Amém. Desejo muito sucesso para vocês e quando sair o show, Pra o talk todos nós, show, vamos eu embora. estarei lá Oh. aplaudindo vocês, tá bom? Não, engraçado que tem alguns vídeos que a gente posta, eu digo, Daniel curtiu, então é bom. Muito bom. Gente, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Você que ficou até aqui acompanhando o Pode Comunicar de hoje. Deixa um comentário sobre algo que você aprendeu e gostou, algo que você vai aplicar no seu dia a dia. E por que você não me dá uma dica de assunto para o Pode Comunicar? Deixa nos comentários também. Vou ficar muito feliz em ler o que você tem pra gente, tá bom? Desejo saúde e paz e a gente se vê no próximo Pode Comunicar.